Vamos começar então, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado aos presentes aqui na sala. Temos mais de 200 inscritos para essa live de hoje. Obrigado a Franciele, ao Rafael, todo o apoio aí do time do REAG, que está nos bastidores aí para fazer mais um webinar acontecer. Para quem está a primeira vez na sala conosco, né, em um dos nossos webinars, o webinar é uma ação online, gratuita, do Grupo REAG, que procura trazer sempre conteúdos relevantes, de alto nível, direcionados para determinadas demandas aí do setor. Inclusive, hoje nós vamos falar de uma demanda bem específica, atual, que vem, pelo menos na região que eu e o Rafael atuamos bastante, o Nordeste do Brasil, vem causando grandes prejuízos nas lavouras. E eu vou falar um pouco, introduzir, mas antes explicando para vocês como é que vai funcionar o webinar. A nossa ideia é ter uma hora inicial aí, 50 minutos, da exposição, onde a gente vai trazer realmente o conteúdo técnico, explicativo aí sobre o controle estratégico do pulgão no sorgo e milho. E na hora final, nós vamos fazer uma mesa redonda. Então, todos vocês do Nordeste ou de outras regiões do Brasil que queiram fazer perguntas relacionadas ao tema, fiquem à vontade, usem aí a caixa QIA, que está na base do computador ou do celular de vocês. QIA tem 2 balões. Nela você faz toda e qualquer pergunta que eu vou direcionar para o Rafael e para a Franciele, ok? Mais uma vez, obrigado, Franciele, Rafael. Eu realmente provoquei essa discussão de hoje, porque, inclusive, eu vivi na pele e toda a cadeia do leite, do Ceará, Paraíba. Hoje o pessoal do Pernambuco ficou sabendo do evento, me ligou perguntando sobre o link. Então, parece que há um problema generalizado de controle do pulgão. A gente daqui planta mais sorgo, mas entendo que ele também vai ser um desafio no milho. Franciele e o Rafael vão explicar um pouco mais para a gente. E ano passado pegou todos de surpresa, era novo, a gente não sabia muito bem identificar, controlar. Então, eu provoquei essa discussão hoje para realmente a gente entrar no momento de safra, né? Já vem chovendo no Ceará, daqui a pouco vai começar a chover nos estados do Pernambuco, Alagoas, para a turma realmente estar preparada para identificar, controlar e não trazer os prejuízos que trouxeram no passado. Eu tive 60% de quebra na área que eu plantei, o Rafael conhece áreas que foi 100% de perda. Então, a gente já tem o desafio climático, né, a intempérie aí da falta de chuva, e agora uma praga que veio realmente trazer mais desafios aí para as lavouras de sorgo e milho. Eu não me apresentei, eu sou Rafael Águido, sou hoje gerente comercial dos treinamentos do varejo do REAG, e vou moderar esse webinar, na verdade, o conteúdo aí com o Rafael e com a Franciele. Então, quero passar a palavra para a Franciele, para ela, nesse primeiro momento, trazer todo o conteúdo, e no segundo momento, passo novamente para o Rafael, e depois nós vamos para as perguntas, ok? Franciele, muitíssimo obrigado pelo aceite. Franciele é engenheira agrônoma, é pesquisadora em entomologia, hoje é a referência da equipe do REAGRO na parte de pragas, e vem trazer para a gente, eu não tenho dúvida, um conteúdo extremamente prático para nos ajudar aí no controle. E o Rafael já atua aí nas regiões agrícolas do Nordeste há muitos anos, acabou de contar aqui que tem 22 anos que ele está no Nordeste, cara que eu admiro, respeito muito, tem conduzido as maiores áreas, as áreas mais produtivas aí que a gente tem conhecimento, principalmente aqui no Ceará, e vai contextualizar para a realidade aqui do Nordeste esse contexto aí do pulgão. Obrigado também, Rafael, pelo aceite. Franciele, eu vou parar aqui, você fica à vontade para compartilhar conosco. Um bom evento a todos. Então, primeiro, Rafael, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui, poder contribuir e falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, agora eu trouxe uma apresentação para a gente se situar um pouquinho. Então, vamos começar o assunto um pouco, né? Como o Rafael já falou. Franciele, só um minuto, acho que vai ter que fazer aquele mesmo movimento aí de compartilhar o modo apresentação. Está ainda só nos slides. Agora... Show de bola. Agora então, sim. Tá. Obrigado pela ajuda, Rafael.
Então, continuando, né? Como o Rafael falou, né? É um assunto extremamente importante, é uma praga que já tem grande importância, né, no Brasil. Eu acho que é indiscutível a gente falar aqui da importância do sorgo e do milho dentro da economia, né, do Brasil. Então, vamos seguir comentando um pouco sobre o principal estrela da noite hoje, né, que são os pulgões. Então, aqui, ó, eu trouxe os 3 pulgões que nós vamos falar hoje. O primeiro é o pulgão da cana-de-açúcar, que é o Melanaphis saccharis. O segundo é o pulgão verde do sorgo, que é o Schizaphes gramíneo. E o terceiro é o Rhapalophysium maides, que é o pulgão do milho. Então, esses 3 pulgões, eles ocorrem principalmente na cultura do milho e do sorgo. Então, aqui, ó, por que eu trouxe essa foto que ela traz um panorama geral? Porque quando nós chegarmos dentro da lavoura, nós vamos ver mais ou menos assim, colônias de coloração amarela, de coloração verde ou de uma coloração mais escura. Então, que é por isso que é importante a gente ter essa visão geral para depois nós entrarmos a fundo em cada espécie. Por que a gente é chamado, né, os pulgões de afídeos, né? Como está aqui em cima, né, é característica da família, a família Aphididae. Então, nós chamamos de afídeos. O que são esses afídeos, esses pulgões? Eles são da ordem Hemiptera, que é a mesma ordem dos percevejos e das cigarrinhas, e eles sugam o conteúdo celular. Então, eles inserem o estilete no floema e, a partir dali, eles ficam sugando seiva, sugando conteúdo celular. Então, eles são de difícil controle, eles causam inúmeros prejuízos, né? Então, agora falando um pouquinho mais sobre os prejuízos de cada um, aqui eu trouxe no milho, né? Como a gente pode ver, a espécie Rhapalophysis maides, que é o pulgão verde, o azulado do milho, ele causa o quê? Ele causa clorose, ele causa morte de plantas, perfilhamentos, espigas estrofiadas. Aqui na primeira imagem a gente pode ver o milho, ó, que tem as folhas com as bordas bem ressecadas, com as bordas já bem secas. Aqui nessa segunda imagem a gente pode ver o milho que já tem, ó, com bastante, uma população bem alta, já teve a morte da espiga, e aqui aonde ele fica localizado, ó, nessa parte do pendão. Então, ele causa prejuízo desde a parte de V3, V4, até a parte do pendoamento e do florescimento. Os maiores prejuízos são na parte do pendoamento, porque ele pode causar essa parte de esterilização das nossas espigas. Então, vai ter espigas falhadas, vai ter espigas mal formadas. E os pulgões, eles são, né, como eu falei da hemípteros, eles sugam conteúdo celular, e cada vez que eles sugam conteúdo celular, eles secretam uma solução açucarada. E essa solução açucarada, ela é chamada de ronidil ou de mela. Então, isso causa um prejuízo já aqui também nessa parte do pendão, porque pode juntar, né, às vezes fazer com que os grãos de pólen não cheguem. E além disso, essa mela, ela serve para a colonização de um fungo, que é a fumagina. Então, a fumagina que fica sobre a folha, que é aquele fungo preto, ele acaba fazendo com que a planta tenha redução da capacidade fotossintética. Esse fungo que cobre a superfície da folha, a folha não respira, a folha não transpira, então com isso a folha seca. Então, os prejuízos são inúmeros, desde a fase vegetativa até a fase reprodutiva. Outro problema também dos pulgões é a transmissão de doenças e vírus. Aqui, não, no caso do milho, é bem acentuado que os afídeos, né, o Rhapalophysium maides, ele causa a transmissão do mosaico comum do milho, que ele é um vírus, que ele causa principalmente redução de entrenose, diminuição da altura da planta, problemas de espiga, de má formação, e ele é característico por essas manchas de cores cloróticas, manchinhas mais amareladinhas. E essa transmissão, ela ocorre quando tem altas populações de pulgões, né? Os pulgões, eles formam asas
e vão colonizar outras plantas, né? Então, eles levam os vírus de uma planta para outra. É importante a gente falar também, né, que uma condição ambiental que favorece a ocorrência de pulgões, né, é a falta de chuva e são as temperaturas superiores. Então, principalmente quando nós plantamos na segunda safra, né, na safrinha, então tende a ocorrer muito mais pulgões e muito mais transmissões de vírus entre uma planta e outra. Agora, falando um pouquinho do Melaphanes, né, que é o pulgão da cana-de-açúcar. O que ele é? Ele é um pulgão que ele veio da cana-de-açúcar e agora ele está no sorgo. Ele tem relato nas últimas safras, como o Rafael comentou. O que é importante a gente dizer? Que existem biótipos, né? O biótipo ele varia conforme o hospedeiro. Então, os pulgões que eu trouxe aqui para vocês, eles têm vários hospedeiros, que em geral são gramíneas: milho, sorgo, cevada, trigo e aveia. Então, esse pulgão, ele estava na cana-de-açúcar e ele passou a ir para o sorgo. Então, são dois biótipos diferentes, o biótipo da cana-de-açúcar e do sorgo. Então, aqui no Brasil, ainda tem poucos estudos sobre isso, mas já se sabe que tem essa diferença. Para a gente identificar um pouquinho, saber o que é biótico, é bom a gente pensar na mosca branca, né? Aqui na mosca branca, a bemícia, nós temos dois bióticos, o biótico B e agora está entrando no Brasil o biótico Q. Né? Então, o que a gente sabe disso? Que a mosca branca ela tem diferença entre resistência, entre suscetibilidade de inseticidas, dependendo do biótipo. Então, o biótipo são insetos, né? É uma população que é da mesma espécie, mas que ela vai ter diferenças de suscetibilidade. Então, o pulgão que ocorre no sorgo, ele é um bióptico, e que ocorre na cana-de-açúcar é outro bióptico. E ainda nós não temos muita informação sobre isso, sobre essa diferença, se tem resistência entre uma espécie e outra, porque ela é uma espécie que está ocorrendo, um bióptico novo que está ocorrendo no Brasil. Para a gente ter um pouco de noção nisso, né, os Estados Unidos ele está mais elevado em relação ao conhecimento, né, porque lá nos Estados Unidos já é uma praga que vem desde 2013 ocorrendo, então já tem mais caracterização molecular, já tem mais estudos com resistência. Então aqui, né, como eu falei do milho, aqui eu também trouxe agora no sorgo, ó, a gente pode ver as folhas. Aqui as folhas ficam com um aspecto mais brilhoso, que é essa amela, que é esse ronedil, ó, e que evolui para essa foto aqui do lado, que esse ronedil, quando vem o fungo, fica essa fumagina. Então, essa fumagina causa isso aqui, ó, morte de planta. A planta acaba secando e morrendo, né? Então, é a junção da fumagina com essa parte da clorose. E no sorgo, o período, ele vai também está presente desde a parte vegetativa até a parte reprodutiva, porém, numa parte quando ocorre o emborrachamento do sorgo para a emissão da panícula, é o principal período crítico. Então, ali que a gente tem que ter mais cuidado na questão do monitoramento. Então, depois dos danos, né, vamos caracterizar um pouquinho essas espécies, né? As 3 espécies ocorrem no sorgo, porém, no milho ocorre só o pulgão do milho, que é esse aqui. Então, como que a gente diferencia eles, né? Aqui é importante a gente saber, né, que essa estrutura aqui a gente chama sinfúculo, e que é primordial para a gente identificar uma espécie da outra. Então, o Rhapalophysium, ele vai ter os sinfúculos preto, os tarsômeros preto e as antenas pretas, né? E a coloração dele é mais verde, mais azulada. Já o Schizapis gramineum, ele é todo clarinho, ele tem uma listra aqui assim verde, as antenas são escuras. Aqui, ó, a pontinha do sinfúnculo é escuro e o tarsômero é escuro, né? Aqui é importante a gente saber essa diferenciação, principalmente do sinfúnculo e da antena, porque existe uma outra espécie de pulgão, que é o pulgão da folha, que é o Metopolophium, que ocorre na aveia, que é o pulgão da folha. Então, ele é todo verdinho. Então, a diferença desse
da folha para o esquizáceos é essa aqui, são os sinfúnculos e as antenas, né? Então, esse aqui é o pulgão dos cereais, que ele também tem esse nome comum. E o pulgão amarelo, né, que é o pulgão da cana-de-açúcar, ele tem a cabeça nessa coloração clarinha, também tem as antenas escuras e todas as pernas escuras e os tarsos escuros. Então, é bem fácil fazer a característica dele. Então, aqui, ó, fazendo a comparação dos três, a gente pode ver, ó, ter um panorama geral sobre eles. Ó, aqui um é todo amarelinho, com as extremidades escuras. Esse é claro, com as extremidades escuras. Esse aqui também é mais azul esverdeado, com as extremidades escuras. Então, ele é facilmente identificado, né? Dá para se ver olho nu, porém um instrumento que ajuda muito a campo nós identificarmos eles é ter uma lupinha de bolso. Tipo, essas lupas de bolso bem simples, elas já ajudam a ver esse tipo de estrutura para fazer a identificação. Então, agora falando um pouco, né, sobre a biologia dele, por que ele tem esse aumento populacional, por que ele causa grandes prejuízos, né? É muito ligado à sua biologia. Então, ele é um inseto que ele não tem ovo, né, nas condições aqui, ele tem ninfa e adulto. E ele se reproduz por partenogênese telíquota. O que é? Uma fêmea, ela dá origem a outras fêmeas. Então, e esse ciclo aqui, ele dura, ó, são 4 instas de ninfa, ele dura em torno de 5 dias. Então, a cada 2 dias, ele já está trocando de instar. Então, é muito comum dentro daquela colônia, que ela é amarelinha, tu vê várias carcassinhas, né, vários exoesqueletos na coloração branca. A do Rhapalophysium aedes também, é bem comum ver toda aquela parte azuladinha da colônia e vários exoesqueletos brancos, né? Porque ele troca de roupa, de muda, muito rápido, a cada 2 dias. E cada fêmea pode gerar até de 70 a 80 ninfas. Então, ele tem um alto potencial reprodutivo em um curto período de tempo. Então, nós temos as formas áptera e a forma alada. Como eu tinha comentado, né, a forma alada ela é extremamente importante para a parte de transmissão de virose, porque vai de uma planta para outra, o inseto acaba levando o inóculo e passando para uma planta. Então, quando tem uma planta que ela tem uma alta população de pulgão, esses pulgões acabam ficando juntos e a próxima geração de pulgão se diferencia. E esses pulgões têm asas. Então, a partir disso, ele voa de uma planta para outra na nova geração. Então, é assim que eles vão colonizando outras áreas. Ou mesmo fazendo uma infestação na lavoura. Então, primeiro tu começa com focos, né, com reboleiras, e conforme o tempo vai passando, ele vai se espalhando por causa dessas populações aladas, né? Essas populações, ela tem um período de vida menor que as que não têm asas, mas elas são importantes para essa parte de disseminação. Então, o manejo do pulgão, ele está muito ligado a isso, ao tempo. A gente não pode perder o tempo, porque ele é um inseto que ele se reproduz muito rápido, ó. A cada 5 dias, nós já temos um adulto. E aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto instar, todos esses instar estão causando dano na planta, estão lá succionando o floema, né? E diferente de outros insetos da ordem Hemiptera, tipo cigarrinha, o percevejo, o pulgão, ele não precisa nem fazer força para succionar o floema, né? Ele está lá na parte de baixo, a seiva já está descendo e ele não precisa fazer força. Por exemplo, uma cigarrinha para se alimentar, ela faz muito mais força do que um pulgão. Então, é por isso que o pulgão ele tem esse volume gigante de mela, né, em relação ao tamanho dele, porque a parte da alimentação dele é facilitada em relação a outros insetos, né? E por que o pulgão da cana ele está sendo um grande problema aqui, como o Rafael falou, principalmente na região do Nordeste, regiões de temperatura alta? Como eu disse, todos os pulgões, de modo geral, eles são favorecidos em temperatura alta e baixa quantidade de chuva. Porém,
o Melanapis, ele tem isso aqui, ó, ele consegue sobreviver até 35 graus. E a temperatura ótima dele é de 25 a 30 graus. Geralmente, todos os outros pulgões, o Schizaphes e o Rapalophysium, eles atuam nessa temperatura aqui, ó, de 20 a 25 graus. Então, o pulgão, ele é mais ou menos que nem um ser humano nesse sentido. Nós temos uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. E essa espécie aqui, o Melanapis, ele acaba aguentando muito mais a temperatura alta do que os outros pulgões. Então, é por isso que nessas regiões que tem a temperatura maior, ele consegue se desenvolver bem. E a temperatura dele ótima é aqui, ó, é em torno de 28 graus. Os outros pulgões vai ser aqui, entre 20 e 25, em torno de 22 é a temperatura ótima deles. A temperatura ótima é aquela temperatura onde ele vai conseguir gerar o maior número de descendentes, onde as fêmeas vão conseguir se reproduzir mais, né? Então, isso é uma diferença que a gente pode ver entre esses pulgões e os demais. Por isso que ele está causando maiores prejuízos que os outros, né? Na cultura do sorgo. Então, e aqui a gente falando um pouco sobre o comportamento, né? O pulgão do sorgo, o pulgão da cana-de-açúcar no sorgo, ele tem esse hábito aqui de ficar nas folhas mais de baixo e na região abaxial, que é aquela parte inferior da folha, na parte de trás da folha. Já o pulgão o Rapalophysium aedes, não, ele gosta de regiões merixemáticas. O que que é? São aquelas folhas novas, a folha do cartucho. Então, um se localiza lá na parte de cima e o outro se localiza lá na parte de baixo. O Schizaphes também, ele vai ficar aqui na parte de baixo da planta, na parte abaxial. E isso é muito importante para nós vermos, né, a tecnologia de aplicação, porque a gente tem que lembrar que quando a gente aplica o inseticida não desce, ele só sobe, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a tecnologia de aplicação, porque esse produto ele tem que chegar lá embaixo para alcançar esse pulgão que está aqui, né? Porque se nós fizermos uma aplicação só na parte de cima, não vai pegar o pulgão que está lá na parte de baixo. Então, saber esse comportamento dos dois é essencial para nós escolhermos um produto e uma tecnologia de aplicação adequada, né? Então, como a gente já falou sobre a identificação, sobre os danos e sobre a biologia, agora a gente vai falar sobre o monitoramento. E o monitoramento ele é extremamente importante, porque nós temos que saber exatamente quando fazer o controle, quando que está a nossa população, porque perder um dia para fazer a pulverização ou entrar com uma medida de controle, isso vai significar quanto que vai aumentar a população. A população aumenta muito rápido, então a gente não pode perder o time aqui para fazer a aplicação. Então, nós dividimos a área em um talhão, né? Lembrando que um talhão é uma área que é uniforme, que é a mesma cultivar, que tem a mesma características. Então, nós entramos dentro desse talhão, mais ou menos uns 50 metros, né? Para retirar a área da bordadura. Escolhemos, no mínimo, 3 pontos aleatórios, um zigue-zague. E cada ponto desse, nós observamos em torno de 20 plantas. Então, seria 3 pontos para cada 5 hectares. Então, acima de 5 hectares, deve-se fazer mais pontos, né? Quanto mais pontos a gente fizer, melhor é a nossa área amostral, melhor é a nossa segurança, né? A nossa resposta. Mas isso vai variar muito do nosso tempo. Então, em cada planta dessa, o que nós vamos avaliar? Então, aqui, ó, para o pulgão do milho, nós vamos classificar essas plantas por notas, 0, 1 e 2. Uma planta que ela tiver 0 pulgões, né, vai ser nota 0, entre 1 e 100, nota 1, e acima de 100 vai ser nota 2. E os pulgões da cana, nós vamos classificar em populações pequenas, colônias pequenas e colônias grandes, né? Isso é, colônias grandes acima de 50 pulgões, né? E como que a gente pensa nisso? A gente tem uma folha, né? Vamos pensar que isso aqui é uma folha do sorgo, né? Nós dividimos, tipo, em 3 terços e contamos, né? Ah, aqui tem 15 pulgões, aqui tem mais 20, e aqui em cima tem mais vários pulgões. Não quer dizer que já deu 50 pulgões, né? A gente não precisa
ficar contando exatamente quantos pulgões tem. A gente só tem que saber se essa colônia está acima de 50 ou abaixo de 50. Então, no momento que a gente dividir e ver que já tem 50, a gente parte para uma outra planta, né? Então, sempre tentar pegar no mínimo 20 plantas por ponto. Então, quando nós tivermos essas informações sobre como que está a população, nós vamos tomar uma medida de controle, né? E o que é a medida de controle? Para o Rhapalophysium, quando 50% das plantas que nós avaliamos, que nós demos uma nota, elas estiverem com a nota 2, nós podemos entrar com uma medida de controle. Já o pulgão da cana, o número que nós devemos levar em conta é 20%. Então, como ele atua desde a emergência também da planta até a fase reprodutiva, quando 20% dessas folhas estiverem infestadas, nós já podemos entrar com uma medida de controle. O que é importante a gente definir aqui? Que o nível de controle, ele é o nível estabelecido para que não tenha dano. Então, se eu deixar passar esses 20% de plantas infestadas, eu já vou ter dano e eu já vou ter prejuízo econômico. Então, é sempre importante nós monitorarmos para que não atinja, que não passa desse nível de controle, né? Quando chegar no nível de controle, a gente escolhe uma ação para entrar para diminuir essa população. Como eu disse, o tempo é fundamental, porque o pulgão ele se multiplica muito rápido. E quando que a gente vai fazer essa amostragem? No mínimo, uma vez por semana. É o período mínimo. Porém, toda vez que eu atingir o nível de controle, eu tenho que entrar antes. Então, se eu tive lá na minha lavoura e eu já estou com 20% das plantas atacadas e eu recomendei um controle químico, dali 3, 4 dias eu vou ter que entrar novamente. Eu não vou poder deixar para fazer na próxima semana, porque se sobrou a população já pode ter aumentado de novo. Então, no mínimo uma vez por semana e a cada 3, 4 dias no máximo, cada vez que eu atingir o nível de controle. Então, qual vai ser as estratégias que nós vamos utilizar para o controle, né? Já que a gente já estabeleceu um nível de controle que é os 20%. Temos várias estratégias dentro do manejo integrado, que a gente pode utilizar de forma isolada ou em conjunto. É sempre bom nós podermos utilizarmos de forma conjunta, usando uma ou mais que uma. O controle cultural, né? Então, como eu disse, o pulgão ele é favorecido pela baixa quantidade de chuva e alta temperatura. Então, se eu puder fazer uma semeadura que eu fuja desses períodos, ou principalmente ali na época que a planta está passando para a parte vegetativa e reprodutiva, que em geral é onde ela está mais suscetível, pode ter mais danos. Se eu puder planejar para que não ocorra esse período com o período de seca, é uma boa estratégia, né? Outra estratégia também que a gente tem que pensar é na questão da adubação. Uma planta que ela tem a adubação equilibrada, ela é uma planta que ela consegue tolerar mais uma quantidade de estresse, como os pulgões, e também alguns fatores específicos, né? Se eu puder fazer uma adubação com silício, isso induz a resistência das plantas, e também pensar na função do nitrogênio, né? O nitrogênio, ele está ligado com a incidência de pulgão. Então, quanto mais eu colocar nitrogênio ou acabar pesando um pouco a mão nisso, pode ocorrer com que favoreça a população de pulgões da área. A resistência de plantas está ligado a cultivares suscetíveis, né, e tolerantes, o controle químico e o controle biológico com predadores. Então, nós podemos usar uma ou várias estratégias. Agora, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, a resistência de plantas, né? Ela está mais ligada à parte de sorgo, à parte de milho, em específico para o pulgão, né? Não vai ter, porque nós temos outras pragas que são importantes dentro do milho, né? Como a cigarrinha, então que a gente vai posicionar a resistência de plantas mais para esse tipo de praga. Mas no sorgo, aqui tem um trabalho do ano passado, ó, que relata ó, que no sorgo granífero nós temos cultivares que são suscetíveis, né, como a ATF 080A, onde aqui na nota 6 teve a morte da planta, e algumas que toleram mais, ó, como a 22A. E aqui por o sorgo sacarino a mesma coisa. Ó. Então nós temos cultivares que são mais suscetíveis e outras
mais tolerantes. Então, sempre que nós pudermos escolhermos essas cultivares, né, levar em consideração a isso. O controle químico, né? Aqui é o site do Agrofit, que é o site do mapa, onde a gente tem as recomendações, né? Não tem nenhum programa, nenhum produto registrado para o Melafanes, né, o pulgão da cana-de-açúcar, mas a gente vai ter produtos registrados para o pulgão do milho. Então, para o pulgão do milho, tem em torno de 28 produtos registrados, que agora a gente vai mostrar algum. Então, aqui, ó, como eu disse, são 28 registrados, e tem acetamiprid, tem alguma coisa de acefato, aqui a gente vai ter alguma coisa de neonicotinoide, como de dinotefuran com lambda-cialotrina. Então, ainda, sim, tem poucos produtos, né, registrados, assim, são todos do mesmo princípio ativo. A gente não tem muita coisa específica para pulgões, né. Nos Estados Unidos, nós temos mais produtos com testada eficiência ainda do que aqui no Brasil, né? Mas a tendência é que haja, né, que as empresas façam essa expansão de bula, que como é uma praga que está tendo grande importância econômica, que essa expansão de bula seja também para o pulgão da cana-de-açúcar. Aqui, sempre que a gente olhar a recomendação, a gente tem que também ter um olhar um pouco clínico sobre algumas coisas, ó. Dentro da recomendação, vai ter produtos que são específicos para o tratamento de semente. Mas a gente deve lembrar que tratamento de semente para pulgões, tanto o do milho quanto esse da cana, eles não são efetivos. Porque tem um curto período que fica atuando e já tem eficácia comprovada que não faz muita diferença em relação ao controle, mesmo que seja ali em V4 ou V5 o ataque deles. Então também é um dos fatores limitantes. Então, aqui, né, para a gente resumir tudo que está lá, todos os inseticidas que for para o controle, ele vai ser do grupo 4, né? Que o grupo 4 são os moduladores dos receptores nicotínicos da acetilcolina, que eles conseguem translocar na planta, porque, como eu disse lá, o pulgão, ele suga o floema, né? Então, esse inseticida, ele precisa penetrar na planta e eles precisam ter ação laminar, porque o pulgão, ele fica na parte de baixo da planta. Então, é importante, quando escolher um inseticida, levar essas características. Então, aqui tem vários, ó, tem do grupo 4A, acetamiprid, ditonoferon, o imida, o diametroxida, são todos bem efetivos, né? Nos Estados Unidos, o que tem trabalho para eficiência são esses grupos aqui, que é as sulfoxaminas e os butanilinoides, que no Brasil não tem produtos registrados para cultura de cereais, né? Aqui vai ter o Simvanto, que ele é só registrado para HF, né? Então, ainda a gente tem uma limitação em relação a isso, com produtos que sejam comprovadamente eficazes sobre o pulgão da cana-do-açúcar. Então, falando por último, né, um pouco sobre o controle biológico. O controle biológico desse tipo dos pulgões, eles são feitos com inimigos naturais, né, que tem ocorrência natural, como eriopes, como crisopídeos. Cada larva dessa de joaninha, ou mesmo adulto, ela consegue consumir em torno de 50 a 60 pulgões. Então, eles são extremamente importantes para a manutenção do agroecossistema. Porém, né, não tem comercialmente ainda para vender, né, e para fazer uma liberação massal desses inimigos naturais, como a gente tem de parasitoides. Então, eles têm dentro da propriedade, né, e a principal forma de nós termos esses insetos, porque esses insetos eles já fazem um controle natural e gratuito dentro da nossa lavoura, é utilizar inseticidas seletivos, fazer com que tenha outras culturas próximas para que ele fique consumindo para presas hospedeiras quando não tiver a nossa cultura. Então, tudo que a gente pode fazer para favorecer a ocorrência deles, nós devemos fazer, né? Porque quando eles estiverem presentes, é menos inseticida que a gente tem que utilizar por causa do potencial deles. Então, Rafael, era isso que eu tinha para nós falarmos, né, tecnicamente sobre o assunto, sobre os pulgões. Bom demais, Franciele. Muito obrigado.
esclarecedor, alguns pontos-chave aí que eu particularmente não sabia. Eu queria passar a palavra agora para o Rafael, para a gente entender um pouco qual foi a visão, inclusive o posicionamento dele na última safra, o que ele está pensando agora para esse ano. Eu estou vendo a turma aproveitando aí uma previsão de chuva mais otimista e correndo para o milho e deixando de plantar sorgo, enfim. Mas eu queria te ouvir um pouco, Rafael, antes da gente ir para o momento aí das perguntas. E mais uma vez, obrigado aí pelo aceite. Fique à vontade. Certo, Rafael. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ótimo, tranquilo. Beleza. Queria agradecer primeiro aí ao pessoal da Reagro, né? Vai aparecer aí uma imagem diferente um pouco por causa da questão do microfone aqui. E agradecer ao pessoal da Reagro, né? Parabenizar aí o pessoal da Reagro, agora teve um investimento aí grande, né? Parabéns, isso demonstra aí a eficiência de toda a equipe, né? Então, para quem não sabe, a Reagro teve alguns investidores, né, que adquiriram boa parte dela, então isso demonstra aí o quanto ela cresceu, o quanto que ela está sendo eficiente, e a gente vê isso no campo, nos trabalhos, nos conteúdos que trazem tudo, né? Então, acho que toda a equipe aí de parabéns. E agradecer ao Rafael aí pelo convite, a gente está sempre à disposição, já se conhecemos há um tempinho aí, a gente vem sempre discutindo algumas coisas para tentar sempre melhorar, né, a atividade de uma maneira geral, né, Rafael? E parabenizar aí a Franciele aí pela excelente demonstração da palestra aí, falando bem tecnicamente sobre os pulgões, né, que a gente vem enfrentando. Mas, assim, falando especificamente da questão que a gente vem enfrentando, né, a gente teve alguns relatos há uns 3 anos, 2020 teve alguma coisa já mais para o final do período da safra, então acho que ele ainda não estava totalmente disseminado, no caso, principalmente mais o Ceará, né, o próprio Nordeste de uma maneira geral, que é onde eu atuo, né. Me apresentar também, né, que eu nem falei, eu sou RC, representante comercial da Pioneer Sementes, dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, hoje eu estou em Arapiraca, estou na região aqui mais ao sul. E aí a gente tem rodado bastante e tem visto essas questões. E no caso de 2020, eu acho que ele não estava totalmente disseminado e tudo, aí os danos eu acho que não foram assim tão significativos. Mas a gente já ficou em alerta, porque aquelas áreas foram plantadas já no final e tal, já começou a ter alguns problemas, então a gente já ficou alerta, já começou a comunicar ao pessoal, a falar que ia ter esse problema no ano seguinte, a se preparar e tudo, mas mesmo assim ainda as pessoas ainda não conheciam tão bem. E mesmo que a gente alertava e tal, o pessoal ainda ficava um pouco cismado, vamos dizer assim, né? Será que vai ter, não vai? Mas infelizmente se confirmou, né? O ano 2021 foi muito pesado em todas as regiões. Eu já comecei a ver no verão de 2020, a gente já via áreas que tinham restos culturais, ele já estava instalado. Eu até vi essa questão que ela colocou ali em 35 graus que ele morre, mas eu não acredito naquilo ali, não, porque o sertão lá dá 40 graus e ele estava lá presente. Então, a gente sabe que isso ali é um estudo, né? Mas, assim, ele é muito resistente a essa questão. E a gente viu durante o verão, e quando chegou na safra, algumas áreas, o pessoal já era plantando e ele já estava no ataque. Quando foi em março, ali, que já principalmente as áreas que ficou para o final de março, começo de abril, bem no finalzinho ali, era o pessoal plantando e nascendo, e ele já embaixo, eu tenho várias fotos, várias fazendas que eu visitei, ele germinando, e ele já estava embaixo da folha. Então, assim, foi realmente um ataque muito severo. O pessoal não estava preparado, quando for ver se precisa, o pessoal é acostumado, na verdade, a não fazer praticamente nada, escapou da lagarta, é um costume, né, tradicional, escapou da lagarta, pronto, ali só vai colher, volta para colher, né? Então, não tem o hábito, eu falo muito, até as fazendas maiores, ela falou ali da questão do monitoramento, é uma coisa muito importante, hoje a gente vem investindo pesado nessa questão, treinamento e tudo, porque realmente é onde você consegue ter informação. Quando você tem informação, você consegue posicionar as coisas cedo. Se você deixar chegar lá e já estiver todo infestado, fica muito difícil ter o controle.
né? Você já está em nível de dano, às vezes, bem acentuado, aí às vezes a pessoa não tem costume, não tem equipamento, uma série de fatores, e aí faz uma aplicação, acho que resolve, uma aplicação depois de alta infestação não resolve, porque, como ela disse, ali você tem 5 dias você tem um adulto. Então, uma aplicação numa infestação mais alta, média alta, você não elimina 100%, até porque tem muita folha, tem toda uma situação. Então, vai ficar ainda algumas pragas lá. E aí, em 5 dias, você já tem novas gerações e assim sucessivamente. Quando você voltou em 15 dias, já está reinfestado. Então, é uma coisa assim, a gente tem que... O monitoramento aí nesse ponto, que é para você poder entrar no momento correto, é muito importante nessa hora. E outras coisas também que a gente viu na prática de 2021, ali, muitos. A gente teve áreas que a gente viu bem o sorgo conduzindo, ainda chegou a fazer algumas aplicações em algumas áreas, na maioria, realmente, as pessoas não têm o que fazer quando cresce muito, né? E quando você vai colher, quando chega perto da colheita, o que acontece? Devido à alta infestação, ele suga tanto a planta que a planta fica tão debilitada, normalmente os sorgos maiores, principalmente, já cai com facilidade. E no ataque de pulgão, aí é que ele não precisa nem vento, ele já começa ele mesmo a cair só pela falta de sustentabilidade do pomo, né? Então, devido a estar muito frágil, né, pelo ataque severo. Toxinas e tudo mais que eles vão injetando, e assim vai. Então, a gente teve muitos problemas, e quando você, mesmo que ele não caia tanto, quando você coloca a máquina, ele não dá peso, porque como tem um ataque severo, ele não tem acúmulo de açúcares, que no caso é que vai se transformar na frente em o peso do sorgo. Então, nos grãos e no pomo, nas folhas. Seca as folhas, não tem assimilados para colocar peso nos grãos, e quando você coloca a máquina, você esperava, aqui vai dar um sorgo bom, vai dar 30 toneladas, você vai colocar a máquina, dá 20. Porque realmente ele deu um... Então, assim, além do prejuízo de muitos perderem totalmente, aqueles que foram plantados no tarde, não tivemos... você não conseguiu chegar até o final com a safra, o pessoal passou logo a máquina, porque sabia que ia perder tudo. Então, mesmo quem chegou lá na frente com sorgo mais ou menos, indo bem, ainda a perca de produtividade ali de 50, 20, 30 foi muito, assim, praticamente todo mundo teve, né? Então, essa é uma situação que gerou um prejuízo. E, com isso, esse ano chovendo melhor, realmente, muitas pessoas foram para o milho, né? Que esse pulgão não ataca, os outros pulgões atacam, mas não é assim uma coisa tão grave como é o pulgão da cana, né? O pulgão amarelo. E aí o pessoal foi para o milho. Isso vai acontecer, mas a gente sabe que daqui a pouco vai vir um período com chuvas mais escassas e a gente vai precisar do sorgo. Então, até lá, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar mais monitorado. As fazendas maiores que têm autopropelido conseguem entrar em fases que o sorgo já está mais alto, né? Mas os pequenos produtores realmente têm esse problema. A gente viu Pernambuco, Alagoas, fez muita aplicação de drone, né? Rio Grande do Norte, pouca coisa, mas principalmente Pernambuco e Alagoas fez muita aplicação de drone. Ceará não pode, né? A gente tem uma expectativa aí, o pessoal se movimentando, algumas empresas, pessoal, para tentar flexibilizar a lei lá, porque ela foi uma lei muito, muito dura, muito assim, radical, vamos dizer, né? De realmente proibir a pulverização aérea. Na época, realmente nem existiam os drones, e assim existia, mas não era uma realidade para a gente. Hoje é uma realidade. A gente está aí na expectativa de ver se existe já algumas discussões com o MAP e outras empresas para tentar colocar na Assembleia algum projeto de lei que altere lá e permita pelo menos a pulverização de drones, nem que tenha algumas restrições, como deve ter realmente, né? Mas que também não deixe a gente à mercê, principalmente do pequeno, porque aí o pequeno é onde ele consegue fazer. O grande ele consegue comprar um pulverizador, ele consegue plantar milho, ele consegue buscar, mas o pequeno não consegue. E realmente a gente fica numa limitação, não há o que fazer, né? Ou ele bota o trator dentro, quebrando tudo, ou perde. Então, realmente, esse ano, graças a Deus, a gente tem aí uma expectativa de um bom inverno para praticamente todas as regiões, e o pessoal realmente vai plantar bem mais milho do que os outros anos, porém, a gente sabe que vai existir essas sazonalidades e daqui a pouco vai chegar um verão. A gente teve muito problema no sorgo grão, que também tem problema com ele, e apesar de você conseguir fazer as aplicações pelo porte, ser um porte baixo, mas a gente teve, o Ceará ano passado plantou na faixa uns 3 mil hectares a 4 mil hectares, entre Rio Grande do Norte e Ceará, ali naquele eixo,
e o pessoal tiveram um prejuízo muito grande, tanto que esse ano teve uma redução drástica aí nas áreas de plantio de sorgo-grão, justamente por essa preocupação de controle, né? Então, o pessoal não estava preparado, a gente alertou cedo, tudo foi nas áreas, mas realmente, com toda vida que tem uma praga nova, as pessoas demoram um certo tempo ainda para poder conseguir fazer isso, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que estar aí fazendo o papel que vocês estão fazendo, que a gente tem que fazer, que as Emater's, várias empresas, tentar alertar os produtores, tentar mostrar os manejos, a Franciele contribui demais aí, falando da biologia, caracterizando eles, né? Então, a palestra é muito boa, para que os técnicos, eu vi que tem muita gente da Emater aí assistindo. Então, essa informação, quando chegar lá na frente, as pessoas vão estar mais preparadas para, em um segundo momento, aproveitar que agora plantou mais milho, plantou menos sorgo, mas quem plantou vai estar e vai aprender a esse manejo, né? Tem a questão dos biológicos também, que é uma coisa que ainda não se faz, né? E eu acho que a gente precisa melhorar essa questão das aplicações dos biológicos, principalmente se a gente tem uma restrição de agroquímicos, vamos trabalhar com os biológicos, né? Na aplicação aérea, por exemplo, você pode fazer aplicações, mas a gente tem... o pessoal às vezes reclama e tal do agronegócio dos grandes produtores, mas os grandes produtores hoje têm fábricas de biofertilizante dentro das fazendas. Então, ele só tem, não é porque é bonitinho, é porque é eficiente, entendeu? Então, isso traz uma redução de custos, traz vários benefícios de controle de doenças, de pragas. Então, assim, isso melhorou muito de 10 anos para cá. É uma realidade já totalmente, a gente acompanha em várias regiões, então é uma realidade. E a gente precisa que o pequeno, médio produtor, ele também esteja inserido nesse sistema que traz muitos benefícios, né? Mas, como toda tecnologia, ela precisa ser aperfeiçoada, entendida e que a pessoa tem que aprender a trabalhar com aquilo, né? Não é simples, eu vou comprar esse produto, aplicar lá e pronto. Não é assim. O produtor é muito imediatista, né? E esse trabalho com biológico, ele não é imediatista, ele é um trabalho de médio, longo prazo, você precisa começar cedo, monitoramento, fazer aplicações preventivas, né? Não é ainda tão barato, mas é uma coisa que a gente precisa, e eu acho que também já a gente já tem muita coisa, né? Tem muita bactéria, tem muito fungo, tem muita coisa que a gente já usa hoje, né? Já é uma realidade, e eu tenho certeza que dentro de 2, 3 anos aí, o pequeno produtor também vai estar acessando essa ferramenta biológica que vai ajudar tanto nas políticas públicas de incentivo e tudo, né? Como também na questão a área comercial já trabalha bem, né? Mas a iniciativa do poder público ainda precisa melhorar esse apoio nessa situação, essa divulgação porque reclama às vezes que você não só faz o químico, mas também não traz ali o biológico para uma condição que você possa trabalhar melhor, né? Então acho que tem toda essa questão. Acho que era mais ou menos isso, Rafael. O tempo aqui é curto, no campo a gente vai, quem tiver mais dúvidas também, fica meus contatos aí, tudo, e aonde a gente estiver passando, vai tentando contribuir. Bom demais, Rafael, obrigado. Eu acho que sua contribuição aí com os aspectos práticos, né, o que está acontecendo no Nordeste inteiro, onde que as fazendas mais pecam, né, o porquê disso. Nós temos aqui o desafio de pequenos produtores, que muitas vezes não tem um maquinário, então acho que é importante a gente conhecer melhor com quem nós estamos lutando, porque o que aconteceu ano passado, acho que prejudicou muita gente, né? Era um ano que a gente conseguiria colher aí um volume considerável, não choveu tanto, mas pensando em sorgo, né? Mas a turma teve aí prejuízo acima de 50% na produtividade das áreas. Bom demais. Pessoal... Eu só queria fazer só uma observação que a gente fez no ano passado. Em áreas, a gente depois eu não sei se alguém tiver mais informações a respeito disso, isso foi apenas observações nossas, não tem assim um trabalho feito nem nada, mas em áreas que a gente fez consórcio de sorgo com capim, a incidência do pulgão foi bem menor. Então, assim, as produtividades foram melhores, né? Mesmo você tendo uma certa concorrência, vamos dizer, do capim, que na verdade é uma prática já bem conhecida, né? O consórcio de milho com capim, sorgo com capim, é uma prática já usual, né? Para algumas regiões do Nordeste ainda devagar nessa questão, mas a gente sabe que nacionalmente é uma prática já bem conhecida. E assim, fica uma observação, quem já tiver talvez alguma informação técnica ou mesmo observação sobre isso, que se faça
mas a gente observou que nas áreas onde tinha o consórcio capim com sorgo, a gente teve um ataque bem menor, né? A gente não sei dizer assim tecnicamente os motivos, alguma questão talvez do capim e tal, mas fica essa observação que as pessoas também possam observar e relatar alguma coisa com relação a isso, e a pesquisa talvez daqui a pouco também possa dar dados mais substancial para a gente. Bom demais, Rafa. Joia. Foi bom você ter lembrado disso, eu lembro que você comentou. Pessoal, agora a gente vai para o segundo momento, que vamos falar que é o mais divertido aí do nosso evento, que é o momento das perguntas. Do fim da palestra da Franciele e a fala do Rafael, aí saiu de 1 para 16 perguntas. Não sei se nós vamos conseguir responder todas, mas eu vou tentar sintetizar aqui, porque tem perguntas consanguíneas, tá? Mas antes, pessoal, da gente passar a palavra e Rafael e a Franciele responderem as perguntas, eu queria rapidamente passar um recado para vocês, contar um pouco. O Rafael trouxe aí a novidade da semana. Oi, né? Cara, eu não sabia, você não me avisou. Mas tudo bem, podia ser contado, né? Não é segredo, não, tá tranquilo. Mas rapidamente explicando para vocês o Grupo Reagro, né? A gente acabou de trazer agora aqui para o nosso convívio 2 sócios, 2 fundos de investimento, 10B e o GK, que vão ajudar muito aí no nosso plano de expansão na América Latina, no crescimento das empresas do grupo, de novos negócios, né? Nós vamos começar aí com graduação, com possibilidade de realmente formar profissionais para o mercado. E falando de uma maneira muito rápida, essas aqui são as empresas do Grupo Reagro, para quem ainda não conhece. O Reagro começou lá em 2002, era um grupo de consultores que enxergou aí a oportunidade de, além da consultoria, formar pessoas. Então, criamos a partir daí o Reagro Ensino, que hoje é uma faculdade, e esses técnicos que estão em fazendas de grãos, café, corte e leite, são também professores dos nossos cursos de gestão e cursos de pós-graduação para técnicos, né? Anos mais tarde, a gente desenvolveu um software de gestão, que é o IDEAGRE. O IDEAGRE hoje com foco no leite, faz toda a gestão técnica e econômica. E agora o IDEAGRE ramificou para o corte e criou o Bovitec, que é o software com foco na pecuária de corte. Então, hoje a gente consegue atender bem esses 2 nichos. O 3R Lab é o nosso laboratório de diagnose, fazendo análises de solo, alimentos, minerais, água, no Brasil inteiro. Hoje são 3 unidades, Chapecó, Lavras, sul de Minas, né? E Goiânia. A Giovana daqui a pouco vai falar para a gente com mais detalhes do 3R. O Reagro Pesquisa, focado em validações de insumos, herbicidas, variedades, sediado no sul de Minas, fazendo trabalho aí para grandes empresas do agro. E a Biomip, é a nossa empresa mais jovem, focada justamente em uma das pautas tratadas, na produção de micro-organismos para controle biológico, produzindo produtos para combater pragas em lavouras de soja, milho, café, pastagens, e inclusive acho que vale a pena a gente explorar isso para ver se tem alguma oportunidade também nos biológicos, ok? E aqui, pessoal, fica o convite. Esse aqui é um dos nossos eventos, mas diariamente a gente está postando muito conteúdo nas redes sociais. Para quem ainda não nos segue, né? Fica o convite para seguir aí o Reagro Agronegócio. Essa aí é a página que trata de todas as ações do grupo, e nós temos aí páginas também segmentadas, o Reagro Corte, o Reagro Leite, o Reagro Grãos e o Reagro Café. Todos eles com postagens práticas, o que os técnicos estão fazendo nas fazendas, dicas técnicas, filmagens fazendas, enfim, tem muita coisa boa para quem gosta de navegar no Instagram. Temos o Telegram de cada uma dessas áreas e o nosso blog com centenas de conteúdos, inclusive esse webinar, em 15 dias, ele estará disponível no blog e no YouTube. Então, além dos webinars, lá tem artigos, filmagens de campo em fazendas, tem muita coisa ligada aí à produção de grãos, café, leite e corte, ok? E aqui, por fim, o convite para se inscrever também no nosso canal do YouTube. A gente tem postagens, a gente posta 8 vídeos semanais,
com dicas aí também nessas 4 áreas. Então, fica aí o convite para você seguir as nossas plataformas digitais. E para finalizar, para quem quiser aprofundar um pouco mais, eu sei que aqui hoje tem muito produtor de leite, né, pelo perfil da turma que está demandando o assunto e quem nós convidamos. Então, nós temos aí um curso com foco no controle de pragas e doenças na produção de grãos, que trata aí do controle realmente das principais doenças, então, tanto na produção de soja, milho, sorgo, e o curso de gestão da pecuária de corte online. Então, aí 2 oportunidades para quem quer ou entender um pouco mais do controle de pragas e doenças na produção agrícola e para quem quer tocar de maneira mais profissional aí seu projeto de leite. 2 turmas online que começam em março, com possibilidade de fazer aí de onde estiver, no conforto da sua casa, obedecendo aí seus horários, ok? Agora eu queria passar rapidamente a última fala do grupo para Giovana, que está aí conosco. Giovana, fique à vontade, tá ok? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab, da filial aqui de Goiânia. Como o Rafael falou, o 3R Lab está no mercado desde 2013. Nós somos um laboratório de análise voltadas para o agronegócio, que faz parte do Grupo Reagro. Nós estamos localizados em Lavras, Chapecó e em Goiânia, onde abrimos essa filial o ano passado. Nós fazemos análise de água, solo, fertilizantes, tecido vegetal, ração, calcário, silagem, tamanho de partículas, enfim, laboratório completo para atender todos os nossos clientes do agronegócio. Brevemente, eu vou passar o nosso vídeo institucional. De qualquer forma, eu vou deixar no chat o meu contato e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado, Giovana. Aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro com análises 100% informatizadas, utilizando máquinas de última geração com qualidade e velocidade. Essa é a nossa premissa. Somos um laboratório que atua na área de análises de solo, forragem, água, minerais, rações, concentrados e foliar. O 3R Lab foi fundado pelo Grupo Reagro, referência nas áreas de consultoria, ensino, software, gestão ambiental e gestão de pessoas. É atualmente referência em laboratórios de análises através do uso de sistemas avançados de diagnóstico, técnicas progressivas e análises apoiadas por pesquisas, sendo reconhecido com os selos: Selo Análise de Rotina, Selo Análise Textura, Proferte. Selo Análise Rotina, Proferte. Ensaio de proficiência para laboratórios de nutrição animal, Embrapa. E o único laboratório com selo americano National Forage Testing Association. Contamos com uma equipe comercial e pós-venda com foco em atendimento de excelência do cliente e especialistas de ponta em seus respectivos campos, fornecendo resultados analíticos precisos e eficientes para nossos clientes. O progresso em benefício daqueles a quem servimos orienta as decisões e ações de nossos negócios. Tendo isso em mente, continuamos a construir, testar e oferecer produtos e serviços que giram em torno da tecnologia e crescimento do agronegócio. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Vou deixar no chat meu contato. Qualquer dúvida com relação ao laboratório, eu estou à disposição. Muito obrigada, boa noite. Valeu, Giovana. Obrigado, viu? Pessoal, já selecionamos aqui, vamos para a parte das perguntas. Tem que boas perguntas bem práticas aí com os desafios que a turma vive. Eu só queria pedir para vocês, nós estamos aprimorando todo dia esses eventos online, que vocês nos apoiassem com uma enquete muito rápida, vai aparecer para vocês aí na tela, só para vocês nos ajudarem realmente no processo de melhoria dos nossos webinars, ok? É coisa muito rápida e enquanto vocês respondem, a gente já vai dar início aí às primeiras
perguntas, ok? Conto com o apoio e participação de todos vocês aí na enquete, tá joia? É o seguinte, Rafael e Franciele, uma das primeiras perguntas aqui, ela apareceu na hora que vocês falaram aí do nitrogênio, e aí eu vou começar por ela, uma pergunta do João Paulo Muniz, ele ficou com uma dúvida com relação ao ponto de adubação nitrogenada, quanto mais eu aplico nitrogênio, mais eu vou ajudar na multiplicação do pulgão do sorgo e do milho? É isso mesmo? Acho que a turma vai ficar com receio de botar ureia na safra, mas passar a palavra para vocês. É isso sim, Rafael. De um modo geral, né, o nitrogênio ali, ele trabalha na parede celular da planta, que acaba favorecendo a incidência de pulgões. Então, se puder diminuir a adubação nitrogenada, desde que não afete a produtividade e o potencial da cultura, é uma boa estratégia. Porém, né, tem que olhar ela dentro do conjunto, ver como está a nutrição da área e qual que é o potencial produtivo da espécie, né? Da cultura, né? Ok. Rafael, você queria... Isso mesmo, o que ela está falando aí está correto, assim. Agora a gente tem que lembrar, né? Às vezes, na verdade, na maioria dos casos, né? Principalmente no sertão, o pessoal praticamente já não usa ureia, né? Já usa uma quantidade bem limitada de nitrogênio. Então, como eu disse, não é que você não vai usar ureia. Todos os sorvedores, de maneira geral, eles são atraídos quando você tem mais aplicação de nitrogênio. Mas, às vezes, não é só a questão de mais nitrogênio, é mais uma questão de desequilíbrio. Às vezes, você coloca muito nitrogênio, pouco potássio, pouco outros nutrientes. Então, nesses casos, realmente, a incidência é bem maior. E também nitrogênios de cadeia curta, que a gente chama e tal, não vamos entrar no detalhe, mas que são ureias, por exemplo, né, essas coisas. Alguns nitrogênios que estão lá no sistema, rotação de cultura, essas coisas que o pessoal também não faz, são tipos de nitrogênios, matéria orgânica do solo e outras coisas, são alguns tipos de nitrogênio que não são, assim, vamos dizer, tão atrativos como a aplicação de ureia. Então, ter uma questão mais de ter cuidado na quantidade que você vai colocar proporcional a outros nutrientes. A planta, quanto mais equilibrada, mais saudável, menos pragas e doenças. Então, não é que você não possa colocar, você tanto pode quanto deve. Agora, só procurar sempre um equilíbrio aí dessa aplicação. Joia, Rafael. Tem uma pergunta que ela é do José Wagner, mas vários perguntaram sobre alguma ação preventiva, né? O Zé Wagner está aqui falando que pequeno produtor muitas vezes não tem como efetuar o controle na fase adulta, né? Já emitindo pendão, enfim, que ele não consegue entrar nas áreas. Sendo assim, podemos efetuar um controle preventivo com 1 ou 2 pulverizações ainda quando for possível entrar nas áreas? E essa é uma pergunta que se repete aqui no QIA aqui. Então, Rafael, a aplicação preventiva ou a mesma calendarizada que nós ouvimos falar, ela não é indicada, né? Por quê? Porque tu vai estar fazendo uma aplicação e pode não haver a incidência de pulgão ou uma população muito baixa. Então, tu vai estar favorecendo para que ocorra resistência de inseticidas. Então, como o pulgão, ele é um inseto que ele se reproduz num curto período de tempo, pode começar a ter problemas com resistência de inseticidas. E a melhor maneira é tu fazer o monitoramento inicial lá, antes do povoamento, né, para que não ocorra a instalação do pulgão, porque como o Rafael comentou, uma vez ele instalado, né, a população aumenta tanto, né, a cada 5 dias tu já tem inseto adultos que já podem colocar mais 80 ninfas, por exemplo, né? Então a população aumenta muito rápido. Então, não deixando a população se estabelecer com o monitoramento antecipado, né? Ela é a melhor estratégia, não uma aplicação preventiva. Então, a estratégia do pulgão, né, para o manejo é acertar o tempo, é fazer aplicações ou fazer o controle antes do que haja uma infestação alta, né? Então, para isso a gente tem que colocar no melhor momento, né? Não aquele que não tenha nada e não aquele que tenha muito. Então, no momento ideal que nós conversamos lá na apresentação, né? Em torno de 20% das plantas infestadas. Legal. Positivo. Rafael?
Eu queria comentar aqui e agradecer ao Wagner e todos que fizeram essa pergunta. Realmente, um dos maiores questionamentos é essa questão de quando aplicar e coisa. Ela está certa, né? Nós precisamos fazer o monitoramento, porque também se chegar lá e fazer uma aplicação e não tem nada, não faz sentido, né? Porque mesmo que alguns produtos tenham algum residual que fique lá, mas é um residual muito curto, né? Então não faz muito sentido. O que acontece agora, assim, eu abro uma exceção com relação aos biológicos. Os biológicos você não pode ver a praga lá para depois você aplicar. Você tem que entrar antes, aí realmente você tem que trabalhar de forma preventiva, porque esses fungos, Balvéria e outros que o pessoal vem aplicando são questões que você tem que fazer uma colonização lá do fungo lá na área. Então, nesse caso, você tem que entrar preventivo. Não adianta você esperar ele chegar e fazer. Isso não é uma garantia que você não vai ter, mas você pode jogar essa entrada de pulmões mais para frente, né? Agora, o que ela diz? É monitoramento. Não só monitorar a tua área, como a área do vizinho, áreas que a gente sabe muito bem que praticamente todo o sertão, por exemplo, esse ano, na região de Alagoas, Pernambuco, teve regiões que passou quase o ano, onde eu estou aqui em Arapiraca, passou o ano chovendo. Então, o pessoal colheu isso lá atrás, hoje ainda tem sorgo vivo. Então, se tiver pulgão, ele vai estar lá, né? Então, numa situação dessa, com certeza que nas primeiras áreas que você plantar, é provável que ele vá estar lá infestando. Então, assim, é o monitoramento que você está dizendo e provavelmente você vai ter que entrar cedo, né? Essa é uma questão, assim, o monitoramento quem ela disse, eu estou repetindo, é a principal questão. Mas você não deixe chegar numa população muito alta. Tem que ser uma população mesmo. Começou a ver inseto ali, você já sabe que ele vai começar, principalmente se o inverno der uma maneirada, né? Se o inverno está chovendo, diminui a chuva, você pode saber que a população vai aumentar, vai aumentar muito. Se vier muita chuva, aí você tem uma redução normalmente do índice. Não que ele vai acabar, mas ele vai diminuir e você vai monitorando para ver onde é que há o momento de entrar. E só complementando, né, o que o Rafael falou em relação ao tempo, né, quando nós utilizamos produtos químicos, né, nós temos, por exemplo, acetamiprid, diametoxidam, imidacloprid, que são neonicotinoides, eles vão atuar num período curto ali, até horas, entende? Acefato também vai ser um produto de choque, vai ter um período de 2 horas, mais ou menos, de ação, entende? O neonicotinoide de 6. E os biológicos, né, tipo uma Balvéria, ela vai demorar pelo menos umas 48 horas para ter efeito. Então, como o Rafael falou, né, nós não podemos esperar ter para colocar se nós escolhermos utilizar Balvéria, né? E se nós pensarmos em Balvéria para ela se multiplicar dentro daquele ecossistema, dentro daquela lavoura, então nós temos que pensar mais preventivamente ainda, né? Legal. Agora uma pergunta do Breno Araújo, acho que você conhece ele, Franciele. Sim. Breno está lá no sul de Minas, perguntando se fosse escolher um programa de inseticidas comerciais para fazer aplicações, quais seriam os 4 principais produtos? E ele perguntando se aplicar à noite pode ajudar na eficácia de controle. Começando pela função da noite, né? Eu acredito que para esse inseto, né, durante o dia ou durante a noite não teria muita diferença. Mas em relação, diferente de percevejo e de lagarta que se movimenta durante a noite, né, que nós temos diferença no controle dependendo do horário. Mas para pulgão não teria essa diferença, né? A relação ao horário de aplicação é só em condições, pensando em tecnologia de aplicação, que a gente sempre tem que pensar em aplicar em horários mais frescos, para o produto não volatilizar, para não ter deriva. Então, o horário, nesse caso, está ligado à tecnologia de aplicação, não ao hábito do inseto em si. Em relação a produtos, né, como eu disse, vamos pensar em produtos neonicotinoide e de efeito translaminar, seriam as primeiras opções. Então, acetamiprid, diametoxidam, imidacloprid, seriam, e acefato. Né? Acefato, como está registrado, é um organofosforado, né? Ele também tem um efeito de choque, também pode ser utilizado. O que a gente tem que pensar é que quando utilizar um acefato, né, que ele não transloca na planta que nem o necotinoide. Então, nós temos que ver bem o hábito da planta, onde que ela está, e pensar no volume de calda adequado, né, para que atinja o alvo, né?
Rafael, nós temos um desses 4 aqui no Nordeste, pronta entrega? Temos. Esses são produtos já bem utilizados em outros insetos sugadores, né? Os próprios pulgões de outras culturas, né? Milho, melancia. Então, assim, acetamiprito, principalmente, é um produto muito usado. Imidacloprid. Eu preferiria sempre entrar primeiro no acefato. É um produto bom, mas é um produto, vamos dizer assim, mais agressivo, né? Além de ele ter um cheiro forte, né? Então, assim, se for, dependendo do tipo de aplicação, o pessoal já rejeita, deixa o cheiro e tal. Mas é um produto barato e eficiente, né? Apesar de não ser translaminar, que nem ela está dizendo aí. E agora eu começaria sempre pelos acetamiprito, que tem uma incidência, vamos dizer, um produto mais preserva mais alguns limites naturais e tal, né? Então, um produto melhor nesse sentido e ele vai muito bem no pulgão. Depois viria no final, então, se tiver que fazer alguma alternância, aí vem com os imidaclopridos, os timetoxan, que são os principais ativos já mais agressivos um pouco, né? Todos eles são produtos químicos, então todos têm que ter os seus cuidados, mas, na minha opinião, seria essa a ordem. Poderia começar com um acetamiprito, depois imidacloprido ou timetoxan, que são os produtos mais agressivos. Mas encontra, praticamente todo o mercado encontra. A dificuldade mais é o tempo e a aplicação. E o acefato, ele é um organofosforado, né? Então, ele está bem relacionado a desequilíbrios ambientais, né? Então, além de causar a morte de joaninhas, de crisopídeos, né? Ele tá ligado também até a outros desequilíbrios, como populações de ácaros, outras pragas que podem causar ressurgência devido à utilização indevida de organofosforado. Positivo. Legal. E a gente realmente está numa realidade aqui de médios e pequenos que muitas vezes não tem um pulverizador próximo ou disponível no momento de infestação, né? Em áreas pequenas, quando ele achar realmente um foco, numa bomba costal ele conseguiria esse controle ou não, só o pulverizador que vai mostrar uma eficiência? Não, mas ele conseguiria sim, até porque o pulgão, né, como eu disse lá, ele ocorre primeiro em áreas localizadas e conforme a população vai crescendo, é que vai havendo essa diferenciação e vai tendo asas, que aí migra de uma planta para outra e migra em área total da lavoura. Mas se o produtor conseguir achar um foco na lavoura inicial, né, seria uma estratégia viável, sim. Porém, isso depende de um monitoramento eficiente, né? De rodar a lavoura. Oi, Rafael. É possível fazer isso, mas não é fácil, né? Na prática, a gente sabe que esse monitoramento tão preciso. A gente já não, na maioria das vezes, já não faz um monitoramento assim, né? Um preciso dessa forma é muito difícil na prática, mas é possível. Uma coisa também que funciona bem, assim, ajuda bastante, é fazer as bordaduras. Então, quando você começa a ver presenças, você precisa fazer uma aplicação, você faz. Então, você fica fazendo as aplicações nas bordaduras, ao redor das áreas. Porque, às vezes, ele vem de regiões que talvez o vizinho não aplicou tão bem, ele fica na mata, em outras gramíneas, outras coisas, hospedando ele ali. E aí ele começa a vir de fora para dentro. Então, você faz uma aplicação e você fica fazendo algumas aplicações de bordadura. Aí você impede que... Isso não vai limitar o teu monitoramento, mas isso muitas vezes você diminui as aplicações totais, porque como você não deixou ele entrar novamente para dentro da área, então você consegue jogar talvez uma segunda aplicação lá para frente ou até mesmo eliminar, né? Aí é monitoramento. Legal. Agora a turma aqui está perguntando com relação às variedades de sorgo. A pergunta do Leone aqui, Silveira. No Ceará planta-se muito ponta negra, né? Já tem várias fazendas usando outras variedades, mas vocês estão percebendo alguma diferença? Eu vi lá que mostrou no gráfico, né? Só que ele não representou o nome que nós conhecemos comercialmente aqui, né? Volumax, ponta negra, enfim. Não sei se vocês conseguiriam aí indicar para a turma que seja menos resistente, mais, né? Resistente aí ao pulgão.
Eu até tenho aqui, Rafael, mas eu também não acabei não pegando os nomes comerciais dele, mas eu posso disponibilizar depois, né? Não sei Tá bom se o Rafael tem demais. alguma experiência nisso, sabe? Não, a gente ainda assim, a gente sabe que realmente o Ponta Negra é muito suscetível, né? Ele ataca com força. Tem alguns híbridos que a gente viu, mas assim, não dá para a gente dizer o pódio, o pessoal tem relatado que é um híbrido, ou o Max também. A gente sabe que realmente o Ponta Negra é o mais suscetível, mas todos eles sofrem ataque. Mas assim, não dá para mim chegar e dizer, faça esse ou aquele que vai ser melhor nesse sentido. Ainda eu não tenho essa informação assim consolidada ainda para poder dizer. Talvez o Franciele, que deve ter feito lá a pesquisa, o pessoal deve ter algum dado assim mais objetivo, né? Mas a gente sabe que tem variedades que tem mais susceptibilidade, sim. Mas ainda eu não posso dizer assim, afirmar esse ou aquele material com segurança, não. Pelo gráfico aqui eu até conseguiria dizer quais são eles, né? Mas como eu te disse, ainda não está com o nome comercial, mas eu vou fazer essa procura. Amanhã a gente posta no Reago Grãos, aí aumenta os seguidores lá. Isso mesmo. Bom demais, vamos postar lá amanhã. Legal. Então, uma pergunta aqui do Alfredo, e aí, não sei se o Rafael viveu isso, está perguntando se, no caso de silagem, a gente tem ensilado material com alta infestação, se muda a palatabilidade das silagens. Você viu alguma queda, Rafael, de produção das vacas? Eu não acompanhei especificamente assim, você colocou lá, baixou tantos litros comparativamente, vamos dizer assim. Mas o que a gente sabe é que sem dúvida, que a silagem vai perder qualidade, porque quando você tem um ataque, principalmente médio a severo, você vai diminuir os assimilados da planta, as qualidades nutricionais daquela planta. Se a planta não tem nutrição, quando você ensila, aquela silagem vai ser de baixa, vai tender a ter mais fibras ou fibras de qualidade ruim, né, do que amido ou qualquer outra coisa. Então, não há dúvida que quando você tem um ataque de pulgão, vai ser uma silagem de qualidade inferior, né? Isso aí a gente não tem dúvida quanto a isso, não. O percentual aí é muito variável, né? Mas sem dúvida que prejudica bastante aí a qualidade da silagem. Perfeito. A gente vê que basicamente o sorgo seca, né? Então, eu não gosto de você ter colhido uma área que secou, né? A fermentação fica muito ruim, a silagem fica escura, preta, cheiro desagradável. Na minha experiência, foram 3 litros na média. Sim, um rebanho que dava 20 de média caiu para 17, mesmo aumentando ração. Então, realmente, o material perde muita qualidade. Qualidade e palatabilidade, né? As vacas não conseguem consumir o que ela consome, uma silagem de qualidade, né? Então, acho que tem um impacto, além da perda de produtividade, queda de produção. Então, é bem sério, né? Isso tem um impacto no financeiro bruto. Outra pergunta do Breno aqui, pensando no controle, ele está falando que, considerando a perda de produtividade, a gente citou ela agora, causada pelo pulgão do sorgo, a aplicação de inseticida neonicotinoide e ou acefato se tornam economicamente viáveis? Sim. Esses são produtos... Esses foram os produtos que nós falamos anteriormente. É o acetamiprido, o diametoxidam, o imidacloropido. São os neonicotinoides e o acefato. Então, eles são economicamente viáveis, sim, né? Quando atingir um nível de controle, nós podemos utilizar esses inseticidas para fazer o controle. Exatamente. Hoje uma aplicação dessa deve custar entre R$40 e R$60 cada aplicação, o produto, né? Aí você tem mais uma coisa importante também, a questão dos espalhantes, né? Que é ou um óleo, ou produtos translaminares, que a gente tem vários no mercado hoje, então que tem uma boa... leve esse produto, diminua a questão da evapotranspiração, faça a penetração mais rápida, né? Principalmente nas áreas de maior temperatura, né? Que a gente pode ter perca aí do produto, né? Então, essa questão é um custo que o produtor tem também, né?
Mas uma aplicação varia em torno de 50 a 70 reais, 80 reais, dependendo do produto e da concentração. Às vezes o produtor deixa escapar um pouco o momento de aplicar e acaba tendo que subir a dose para poder compensar isso, né? Ele mesmo, às vezes, faz por ele. A gente prefere, às vezes, você dividir, você manter a dose e fazer uma reaplicação. É outra coisa também. Se você errar, você vai ter que fazer uma aplicação e reaplicar com 5 dias, né? Ou 7 dias, mais ou menos, dependendo de cada produto e situação. É difícil, assim, você dar uma receita de bolo, como se diz, né? Mas ele é viável, porque se você fizer a conta hoje, uma tonelada de sorgo, sei lá, 250, 350 reais, dependendo da região, né? Então, assim, com uma tonelada, você paga 3 aplicações. E a perda dele pode chegar aí a 20, 10, 5. Então, aí tem um custo de aplicação, né? Que aí pode variar aí de 100 a 250, a 200 reais por hectare, né? De aplicação, eu já vi, né? Mas normalmente na faixa aí de você varia a aplicação do produtor mesmo, se ele tem um trator lá, vamos colocar aí na faixa de 50 a 70 reais uma aplicação, considerando hora máquina. Se for alugado, aí vai variar em torno de 100, 120 reais, uma aplicação de drone em torno de 150 a 200 reais por hectare, né? Vai depender muito da região, do tamanho da área dele, uma série de fatores, mas sem dúvida que 3 aplicações aí é tranquilo que eu ainda sou meio reticente com relação à questão do tratamento de semente, que a Franciele aí está dizendo que não tem tanta eficiência. Eu acho que dependendo da situação, talvez seja importante, né? Uma coisa que é uma prática já bem usada, né? Então, assim, se você já tem infestação, você tem áreas próximas que tinham restos culturais e que você vai ter um ataque inicial, é um produto que a dose que você coloca no tratamento de semente é barato, né? Então, eu creio que nessas situações, não, na minha opinião, se justifica. Talvez ela deve ter feito alguns trabalhos aí que não, para indicar isso, ela pode falar melhor, mas na minha opinião, eu acho que é importante também. Não, eu acredito que o tratamento de semente, ele é importante para vários outros, né, pragas que ocorrem dentro do sistema, né, como corós, como percevejos, né, mas eu já li alguns trabalhos que relatam que não tem a eficiência sobre pulgões. Mesmo ele estando ali no estágio vegetativo, tipo até V3, ele não tem mais efeito. Então, teria que ter um controle químico, um controle biológico, porque só o tratamento de semente não vai segurar o controle. Mas ele é essencial dentro, né, pensando em outras pragas, porque infelizmente, dentro da nossa lavoura, a gente não vai ter só pulgão, né? A gente vai ter várias outras coisas. Perfeito, turma. Nós estamos caminhando aqui para os momentos finais. A nossa ideia é realmente 1h30 de evento, mas eu acho que tem 2 perguntas aqui que elas vão ajudar muito também na decisão de quem está começando a plantar agora. Uma delas é do Zé Aristides, lá da Paraíba, companheiro nosso, trabalha na Rancho Alegre, perguntando uma base aí para a Franciele, que ela enxerga em quantos dias uma lavoura onde eu identifiquei o início da infestação, ela atinge os 20%, que são o determinante aí para eu startar, né, o controle. Eu acho que ele está perguntando isso, inclusive, para ele planejar o monitoramento, né? Então, é uma excelente pergunta, né? O inseto, ele está muito dependente da temperatura. Então, em temperaturas maiores, ele acaba alongando o ciclo, diminuindo o ciclo. Em temperaturas menores, ele acaba alongando o ciclo. Então, é muito difícil a gente precisar com exatidão, se eu tiver um foco aqui, daqui tantos dias eu vou ter tanto, né? O que a gente pode dizer? Que quanto maior a temperatura do ambiente, mais rápido vai ter a infestação. E que a cada 5 dias eu tenho um adulto uma fêmea, né, que ela vai produzir no mínimo 80 a 70 ninfas. Então, a população ela aumenta muito rápido, mas ela vai variar conforme a temperatura que está. Então, por isso que é importante. Então, também vai depender do foco inicial. Se o meu foco inicial, se eu tive ali uma população baixa, talvez demore um pouco mais se a temperatura do ambiente estiver baixa.
Agora, se eu já identifiquei vários focos ali e a temperatura está elevada, então rapidamente ele vai se espalhar por causa da biologia dele. Então, não é uma pergunta exata, né? Por isso que é importante, como eu disse, no mínimo uma vez na lavoura, tu fazer esse monitoramento e quando tu já identificar a presença e entrar com uma medida de controle, tu ir a cada 3 ou 4 dias para ver a população. Porque antes, né, da medida de controle, teoricamente, tu não tem uma população alta, né? Ou tu não tem a presença dela. Então, quando tem, a cada 3 ou 4 dias. Ok, perfeito. Eu vou encaminhar a última pergunta, até pela experiência que o Rafael viveu na integração. E aí, Franciele, eu queria te pedir, acho que pode ajudar aí algumas pessoas para escrever as 4 bases que a gente citou, o controle, no chat, que aí todos os 87 participantes que estão online conosco acho que vão conseguir anotar e procurar um produto comercial. Acho que pode, os nomes são um pouco complicados, não sei se todo mundo captou. E aí eu vou partindo para a última aqui com o Rafael, já agradecendo desde já, a gente sabe, acho que desde muito tempo, né? Tem 11 anos que eu estou aqui no Ceará, o quanto eu admiro e sempre tenho você como referência aqui para os meus clientes e agora que eu também estou plantando aí nos últimos anos. Queria te agradecer, saber que te admiro muito e que você tem um papel importante, um serviço prestado e muito trabalho pela frente, né? Porque a turma cada dia mais vai ver desafios como esse aí do pulgão, né? Então, conta com a gente. Muito obrigado aí pelo aceite. Aí, as últimas perguntas aqui do chat, elas estão levando em consideração o consórcio. O pessoal perguntando que capim que você tem usado, que manejo que você tem feito para a implantação dessas áreas. Acho que pode ser importante aí, porque é viável, né? Tanto para o pequeno, médio, grande, dá para fazer esse manejo, né? Beleza, Rafael. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, para a gente poder discutir e aprender mais aí com a Franciele, né? Sempre a gente está aprendendo, né? E é muito importante essa troca aí de informações, levar esse conteúdo aí para as pessoas, que é o mais importante que a gente busca todo dia, né? Sempre está tentando colaborar de alguma forma, seja no Quixeramobim Bem, seja em Arapiraca, seja em onde for, né? A gente tenta sempre levar algum conteúdo, alguma informação, né? Então, eu é que agradeço. Com relação ao manejo aí do consórcio, é o seguinte, é algo simples, ainda é pouco difundido, que eu disse, Sergipe já está bem avançado, Alagoas já está caminhando, Pernambuco tem alguma coisa, Ceará ainda já melhorou bastante nos últimos 3 anos, mas eu acho que tem muito o que avançar nesse ponto. Mas, basicamente, como é que... Existem algumas formas de fazer, mas, basicamente, a mais prática, vamos dizer assim, a mais usada, você prepara a terra, passa a última grade, né, normalmente ideal uma niveladora, aplica a semente, tem algumas pessoas que já têm uma maquinazinha acoplada no trator e já vai colocando, algumas pessoas colocam junto com o fertilizante, ou propriamente, às vezes, junto com o sorgo, eu já não recomendo, e você planta junto. Na verdade, você planta ao mesmo tempo. Mais ou menos uns 14, dentro de 10 e 15 dias, ali faz uma aplicação de herbicida, né, de atrazina, normalmente, né, para controle de ervas, principalmente retirando folhas largas, e às vezes dá uma seguradinha em algumas gramíneas, né. E aí o sorgo, normalmente, ele tem um desenvolvimento, uma germinação, ele normalmente germina primeiro que o capim, né. Os capins, de uma maneira geral, eles germinam depois, né, tem um período mais longo aí de germinação. E aí você tem quando o sorgo fecha, né, o capim ainda fica lá. Quando o sorgo crescer, o capim vai ficar embaixo. Quando você colher o sorgo, você está com a área implantada. Aí você pode usar ela durante o verão, ou pode fazer um plantio direto no ano seguinte. Aí tem várias coisas. Então, assim, o manejo não é muito difícil de ser feito, não. Normalmente, evitar colocar a dose recomendada de capim. Às vezes a pessoa pega 10 quilos, você diminui um pouquinho, coloca 8, né, dependendo da qualidade aí da semente de capim que você está usando. E os capins, normalmente, que a gente utiliza, a gente procura utilizar capins de porte mais baixo. Os capins com porte mais alto, ele dá, às vezes, costuma atrapalhar. Por exemplo, Mombasa, Tanzânia, que tem portes mais altos,
né, ele atrapalha na hora da colheita, né? Começa a empuxar a máquina, principalmente as menores, né? Então, alguns trabalham com rusienses, para quem era rusiense, para quem quer fazer só cobertura. Outros trabalham com Maasai, que é um capim mais baixo. Aruanã, que é uma outra braquiária, também um capim de um porte um pouco mais baixo e tolerante também. Então, basicamente, são esses 3 aí que a gente... Existem outros, né? Você pode trabalhar, mas basicamente a gente trabalha com esses 3. Esse ano a gente deve ampliar bastante, acho que tem várias áreas aí ampliando essa área de consórcio, tanto em milho quanto em... O pessoal do gado de corte está bem empolgado, né? Então, estão fazendo algumas áreas. O pessoal do leite está precisando fazer, algumas que a gente acompanha mais de perto, por essa questão também de observar a redução aí do ataque do pulgão. Já estão fazendo por causa disso. Alguns com a intenção de fazer plantio direto no ano seguinte. Existe uma expectativa de chuvas fortes, então, quando você gradeia sem ter nada em cima, só a planta, né, sem ter capim, sem ter nada, então há uma erosão aí muito forte. Quando você tem a aplicação, tem o capim ali no meio, você tem uma questão de ter segurar bastante essa água, né, não deixar tanto problema de erosão, né. Então, a gente tem essa situação aí que a gente tem observado, né. Perfeito, Rafael. Você tá por aí ainda? Acho que deu uma travada. Tá aí. Beleza, bom demais. Agradeço. Queria realmente partir para o momento final de agradecimento, agradecer também a Franciele pela disponibilidade, acho que foi esclarecedor, trouxe muita coisa que a gente precisa saber antes de enfrentar esse inimigo, né? Realmente, ano passado, ele veio com a força e todo mundo não sabia nem para onde correr, porque não sabia nem o que era, né? Assim, tá dando uma praga aqui, que melo sou. Agora, o que é isso? Eu não sei. Realmente trouxe muito prejuízo, mas acho que quem participou hoje está entrando bem mais preparado para enfrentar essa quadra chuvosa, primeiro no Ceará e depois no restante do Nordeste. Obrigado aí por tudo. Esperamos fazer vários outros aí no decorrer dos anos. E seja bem-vinda, né? Muito sucesso para você aí junto ao Reagro. Pessoal, obrigado. Rafael, se você quiser, fique à vontade para compartilhar alguma forma da turma te contactar. Eu sei que é um momento aí que você está na correria, em várias regiões, prestando assistência, mas entendo que você pode ter interesse da turma te acessar aí, tanto para aquisição de produtos, quanto algum tipo de consultoria. Você quer deixar aí algum contato de rede social ou telefone, pode ficar à vontade, beleza? Beleza. Então, tem meu telefone, né? Para quem quiser, pode mandar aí um direto no Zap aí, a gente está respondendo aí para o pessoal de vários locais. Não sei se pode o pessoal colocar ali no chat depois o número do telefone, mas para poder facilitar. A rede social praticamente só uso o Instagram, né? Rapaz, eu nem sei direito, mas eu acho que é @rafael.bergamod, que é a rede social. Também quem quiser, às vezes a gente coloca lá sempre tem algumas coisas que a gente está postando também, e pode mandar um direct também, a gente responde com o maior prazer. A gente vai estar rodando, realmente as áreas estão grandes, mas a gente tenta fazer o possível, né? A gente trabalha na Pioneer, mais sementes de sorgo grão, né? A gente trabalha com semente forrageira, só milho fora aqui para silagem, né? E quem precisar, a gente está à disposição. Beleza, Rafa. Obrigado mesmo. Eu coloquei o telefone dele no chat, pessoal. Deve ser a última mensagem aí do chat. Para quem quiser anotar, fique à vontade. O Rafael está sempre à disposição. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Para quem quiser mais informações, os links também estão aí, tanto com os treinamentos, o trabalho do 3R, o nosso trabalho de consultoria. Fique à vontade, conheça as nossas redes sociais. E para quem quiser rever ou passar para um amigo, assim que a gente soltar no YouTube, se você for no YouTube, botar lá Reagro, você vai cair na nossa página, você se inscreve, notifica lá no sino, que todo material que chega aparece no seu celular imediatamente. Então, vocês vão ficar sabendo em tempo real, assim que a gente postar esse webinar aí nos próximos dias, tá bom? Agradeço a todos, Rafael, Franciele, Giovana. Eu agradeço o convite, Rafael.
a Bárbara, que está aí nos bastidores, cuidando de tudo de uma forma fantástica. Obrigado a todos. Bom descanso aí para a turma do Nordeste, do Brasil. Até o próximo. Um abraço, Rafa. Boa noite, obrigada. Até mais, gente. Um abraço.